Olá, eu sou a Sandra Pelisa e hoje temos mais um programa de conexões de pessoas e de negócios em diversos ramos de atividades. Também temos uma empresa cuja missão é ajudar as pessoas a se alavancarem financeiramente. Estamos falando de uma ferramenta que ajuda as pessoas a comprarem o seu primeiro imóvel, o seu veículo e também a investirem por meio de um processo seguro. Estamos falando da Racon Serra Gaúcha, onde é uma solução que faz a diferença na vida das pessoas. Você pode acompanhar os nossos programas no YouTube, no Face e nas demais redes sociais. Olá! Hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco uma convidada muito especial. Ela é uma mulher incrível. Ela é a mãe do Augusto, ela é uma empresária à frente de uma empresa chamada Ato Estratégias e Educação. O nome dela é Patrícia, ela é profissional que destrava possibilidades tanto em líderes quanto em negócios. Ela possui uma abordagem leve, sempre com um sorriso, numa tratativa gostosa, tranquila, muito agradável, mas com muito profissionalismo, com muita sabedoria, né, e com muita estratégia. Então, tenho certeza que essa entrevista vai ser muito inspiradora e vai trazer muitos insights para você. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, Patrícia Misturini. Muito obrigada, Sandra, obrigada TV Cidade pelo convite. Então, Patrícia, é muito bom tê-la conosco, né? O nosso programa, como diz o nome, ele é de conexões e negócios, onde nós trazemos pessoas, né, para contarem as suas histórias e as suas trajetórias. Patrícia, hoje tu estás à frente da empresa Ato, né, e tu vai contar um pouquinho do que a tua empresa faz pra gente, mas tu era uma pessoa que era da área de gestão de RH, né, então tu geria as empresas na parte do capital humano, enfim, mas num dado momento tu entendeu que tu deveria ajudar as empresas na parte de liderança. Como que foi isso? Como é que foi esse start do início da tua empresa? Conta pra gente. Pois é, eu tenho hoje uma carreira de mais de 25 anos como gestora como executiva de recursos humanos, né, cuidando de gente e gestão. E durante essa trajetória da minha carreira, eu passei por muitos momentos, né? Então, se falam muito das gerações, se falam muito dos movimentos. Então, com mais de 20 anos de carreira, a gente passou por muitas coisas. E eu sempre tive o dom de ensinar. Tanto que eu sou oriunda do falecido magistério, né? Que eu nem sei se hoje ainda existe, mas enfim. E eu entendi que chega um determinado momento que tu tem que entender qual é o teu propósito. E ele sempre esteve ligado com essa questão da educação, do conhecimento. E eu percebi que dentro das empresas aquilo já estava mais limitado. Além de estar limitado, eu passei por um caminho que as pessoas que estão começando na carreira ainda não passaram. Quisera eu, naquela época, ter a oportunidade de ter mentores ou de ter pessoas que pudessem me ensinar o que eu sei hoje. Então eu entendi que eu cheguei no momento que eu poderia fazer isso para mais empresas. E muito mais do que cuidar só de lideranças, foi que quando eu comecei os primeiros projetos de liderança, eu percebi que era muito maior o que as empresas precisavam. Quando tu entra dentro de uma empresa e eles geralmente me procuram para desenvolvimento de lideranças. Dentro da minha empresa da Ato, nós não fazemos nada sem um diagnóstico. E aí, quando você ia entender o que precisava, era muito antes de um treinamento de liderança. Era muito mais profundo, tinha a ver com planejamento estratégico, tinha a ver com cultura. Então, a gente entendeu que muito mais do que consultoria, a gente destrava possibilidades. E aí se abriu, então hoje existe a Ato, nós somos em 4 sócios especialistas e sem dúvida nenhuma eu sou muito feliz e realizada hoje poder levar o meu conhecimento, aquilo que eu faço para várias empresas que são os nossos clientes. Maravilha, então toda essa expertise ao longo dos anos adquirida como gestão, né? Então tu consegue fazer esse diagnóstico, esse mapeamento, porque não é... o problema às vezes ele não está em um único lugar, né? Ele precisa ser identificado, tem todo um trabalho a ser feito, né? Exatamente. As pessoas às vezes olham sempre ou para os líderes ou para o RH.
Quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente percebe que é muito mais profundo do que isso. E por isso que não existe uma fórmula pronta. Existem algumas coisas que se vendem por aí, que eu digo que são aquelas coisas de prateleira. O nosso modelo de negócio dentro da Ato é entender o que aquele cliente precisa. Eu não posso negligenciar. Então, se eu tiver uma fórmula pronta, eu simplesmente vou deixar de perceber o que é a necessidade daquele cliente ou daquele líder, enfim, e vou trazer algo que não dá resultado, que é o que muitas empresas reclamam. Por que eu invisto em treinamento, eu invisto e nada acontece? Por quê? Porque tem um motivo por trás disso e que a gente consegue identificar. Sabe, Patrícia, que a gente vê muito assim hoje as lideranças, né, nas empresas muito envolvidas no processo, muito, né, envolvida no métier, né? A gente costuma fazer aquela piada de que o comandante está lá servindo o cafezinho em vez de estar conduzindo a aeronave, né? Então, hoje a gente percebe, então, as lideranças muito ocupadas, muito pouco produtivas. Isso é um ponto que a gente percebe dentro das empresas. O líder muito envolvido. Como é que tu trata isso dentro das empresas hoje? Excelente essa colocação. As lideranças hoje confundem tarefa com produtividade. O fato de eu ter a minha agenda cheia não quer dizer que eu sou produtivo. Então, o que a gente entende dentro do nosso processo é que o líder precisa fazer a gestão de sentido. E o que é a gestão de sentido? É tu poder entender tudo aquilo que tu faz dentro da tua equipe, que ele esteja conectado com o planejamento estratégico da empresa, com o sentido que aquela empresa está se dirigindo. Então, eu tenho que conectar desde as minhas reuniões, desde tudo aquilo que eu planejar, ele tem que estar em linha para onde a empresa está indo. E aí o que acontece? Eu me torno muito mais produtivo porque aquilo que eu estou colocando como tarefa do meu dia a dia, ele vai gerar resultado porque eu estou levando a minha equipe para onde a empresa precisa estar. Então, às vezes as pessoas entendem que ter uma agenda cheia tu é produtivo. Na maioria dos gestores, quando a gente vai conversar, quando a gente começa a trabalhar no processo de mentoria, a gente percebe que tu é um tarefeiro. Agora, produtivo é quando tu tá fazendo algo a mais para te levar para onde tu quer no teu objetivo. Que gere o resultado, né? Que gere o resultado, que isso é extremamente importante. Nós estamos dentro de uma empresa para gerar resultado. Tudo que tu fizer tem que gerar resultado. E tem que estar em linha com aquilo que a empresa previu que ela queria chegar ou que ela precisava fazer. Que é o gestor que lida com a agenda cheia, que na verdade, né, é diferente. Tu precisa realmente gerar resultado. Então, o trabalho que a Patrícia faz dentro da Ato, entre outras coisas, também é esse processo de mapeamento, de identificar onde estão daqui a pouco, né, essas lacunas que precisam ser preenchidas, no sentido de fazer algo que traga efetivamente resultado e não só trabalhar, fazer reunião e não ter efetividade, isso, né? Tanto que a gente fala que dentro da Ato nós somos um hub de soluções. A gente trabalha desde a parte de gestão, de educação, de tecnologia, porque a gente entende o que o cliente precisa para poder fazer um projeto para aquilo que ele precisa. Então, a gente sempre brinca que todos os nossos projetos lá são muito vivos. Porque muitas vezes a gente começa um projeto e ao longo do processo ele vai se modificando, se adequando ao que a empresa precisa. Isso é um grande diferencial. Porque tudo aquilo que é muito encaixado, aquilo que não tem uma maleabilidade, faz com que eu fique preso e muitas vezes eu não entrego. E a mudança de cenário ela é constante. Eu não posso entregar algo para o meu cliente que é engessado se o cenário dele mudou, se as condições mudaram. Então eu preciso estar aberto a adaptar aquilo que nós nos propomos, a ajustar, porque o que importa é o resultado que a gente vai atingir. A forma, ela deve ser o tempo todo questionada, ela deve ser o tempo todo olhada para que a gente possa fazer as adaptações que precisam e chegar no resultado. Maravilha, a gente também sabe que tem muitos treinamentos, palestras, que são palestras motivacionais, que vai lá, leva toda a equipe, leva a equipe de vendas, vai lá, sai cheio de energia, mas aquela energia, ela dura 2, 3 dias, porque é só motivacional, né, que a gente fala tal do desenvolvimento, que às vezes ele não gera resultado, né. Como é que dentro da Ato vocês trabalham essa questão do
do treinamento e do desenvolvimento sustentável, para que realmente não seja algo que seja só uma motivação que faz hoje, amanhã já esquece, mas que possa ser contínuo, sustentável. Como é que a Ato faz isso hoje? Isso é a dor que eu mais escuto dos nossos clientes, o investimento em desenvolvimento e não conseguir ver o retorno. Porque eu digo que hoje a gente tem muita disponibilidade das empresas que trabalham nessa área do que eu chamo de treinamento de prateleira. Então eu tenho muitos treinamentos prontos e que eu posso reunir uma turma e transmitir um conhecimento. Sim, hoje tem muita coisa online, né? Tu pega ali, tu assiste, né? Exatamente. Mas é diferente quando tu faz personalizado, né? Então, quais são as diferenças? Primeiro que eu acho extremamente importante o treinamento, acho importante destacar isso, mas o treinamento ele te nivela conhecimento. É tu colocar todo mundo na mesma página, isso é importante. Quando tu quer que tenham significativas mudanças, ela envolve comportamento. Quando eu coloco 15, 20 pessoas numa sala, eu estou dizendo que aquelas pessoas vão ser tratadas da mesma forma, independente das suas necessidades, das suas individualidades, do seu potencial e daquilo que a empresa precisa. Então eu posso colocar nas melhores escolas. Eu não vou conseguir medir o resultado que realmente eu preciso. Então, dentro da metodologia da Ato, nós trabalhamos a parte de desenvolvimento de liderança de forma individualizada. Então, nos nossos projetos de mentoria, que a gente tem vários modelos, ele engloba o indivíduo como ser único, com as suas competências, com as suas qualidades, com aquilo que a empresa precisa, o momento que ele está. E o mais importante de tudo isso é que nós trabalhamos com uma metodologia que tem entrega, que tem resultado. Aquilo que eu não posso medir, eu não consigo quantificar. Então eu consigo, neste processo onde a gente trabalha o desenvolvimento, saber que a pessoa saiu do ponto A e chegou no ponto B, com dados e com fatos. Isso é bacana, né? E como é que a gente mede isso, Patrícia? Toda vez que a gente trabalha de forma individual, a gente vai determinar objetivos individuais para aquela pessoa. Então hoje, por exemplo, só nesse ano eu tenho mais ou menos 29 mentorados de liderança que estão comigo. Cada um deles tem os seus objetivos individuais. Eu sei exatamente da onde eles estão partindo e nós sabemos aonde eles querem chegar. É um programa que ele dura mais ou menos 12 meses e a gente tem uma métrica que a gente mede eles no início e no final, além de entregar o projeto, porque uma das coisas que a Ato trabalha muito sério é entrega, o cliente precisa receber esta entrega. Não pode ser empírico, não pode ficar numa nuvem, digamos assim. E outra coisa que é extremamente importante é que no nosso projeto de desenvolvimento de liderança, nós trabalhamos com um tripé. Qual é o tripé? Eu que sou a mentora, o mentorado, mas o gestor dele na empresa trabalha junto. Por quê? Certeza. Porque nós somos o meio. Ele tem que ter o desenvolvimento, mas a empresa precisa suportar tudo isso. Então a gente tem hoje cases de sucesso com números, né, com evidências de que realmente ele dá resultado. E uma coisa que é muito importante eu destacar e que as pessoas podem estar pensando assim, tá, mas todo mundo dá certo no final? Não. E esse é o grande ganho desse projeto. Porque quando tu coloca todas aquelas pessoas na sala, tu tem a expectativa de que todas elas voltem e deem retorno. Como o projeto de mentoria de desenvolvimento ele é individual, tu tá na vitrine. Ou tu vai ou tu não vai. Fazendo uma analogia com a época do colégio, não tem como tu segurar a cartolina só, né? Ou tu botar só o nome no trabalho. Tu tem que dar resultado. Então a gente tem casos de clientes onde pessoas ficaram no meio do caminho. Por quê? Porque primeiro que eu como empresa, como Ato, eu tenho que ser honesta com o meu cliente e eu tenho um compromisso com ele de entregar o que foi combinado. Se isso tiver em algum momento não acontecendo, a gente vai sentar e vai avaliar. Então a gente teve pessoas que ficaram no meio do processo porque eu não vou entregar algo, não vou continuar algo que no final eu não vou entregar. Então a gente teve pessoas que saíram, pessoas que acabam sendo desligadas da empresa, mas eu tenho muito mais casos de pessoas que são promovidas. Que cresceram. Porque tem um outro fator importante que eu preciso dizer. Neste tripé tem uma coisa só que ela é fundamental e que ela faz com que isso tenha sucesso ou não e que nem eu e nem a empresa consegue fazer, que se chama vontade. Sim. A vontade a gente não ensina. Então, a gente, nos nossos projetos todos, antes das pessoas entrarem no projeto, a gente tem uma conversa, um tete a tete,
e ela entende que ela é a protagonista. Então, não vai adiantar eu trazer todas as ferramentas, todas as metodologias, a empresa investir nela se ela não quiser. Então, a vontade, se ela não estiver ali, se ele não entender esse protagonismo, não vai acontecer. Então, isso é o fator fundamental. Nossa, que incrível, né? Eu fico pensando que tem muitas empresas que assistem esse programa, né? E que vão estar pensando, bom, eu quero contratar a Patrícia para fazer esse mapeamento, né? Para entender. E como é bacana, porque tu vai lá, tu vai identificar os potenciais, vão ter pessoas que daqui a pouco têm um baita no potencial e às vezes estão até na função errada, e elas podem estar absorvendo e fazendo outras coisas que são muito melhores até para a empresa. Entretanto, tem outras pessoas que daqui a pouco não se encaixam. Exato. Mas agora falando em empresa, em cultura organizacional, hoje, por exemplo, né, eu sou um empresário, em que momento que a pessoa deve contratar uma consultoria? Porque a gente fala lá do um comportamento silencioso, né? A cultura organizacional. Quais sinais o empresário, o líder, ele deve observar e ele diz, olha, nesse momento é interessante eu contratar uma consultoria para olhar de fora, porque quem está dentro não consegue ter esse olhar, e olhar de fora e identificar, fazer esse mapeamento. Qual é o momento, Patrícia? Eu sempre digo que, assim, geralmente as empresas contratam ou procuram consultorias quando as coisas não vão bem, né? E às vezes elas vão mal há um tempo, elas vão dando sinais e a gente não vai perceber, e às vezes o processo depois é muito mais difícil. Então, eu diria que a consultoria é a oportunidade que tu tem de ter um especialista que tem um know-how que é acima do que tem no mercado ou do que tu tem dentro da tua própria empresa, para te dar o caminho e para te ajudar a alavancar um processo que tu demoraria muito tempo para executar. Então, por exemplo, uma das áreas que eu cuido, que ficam no meu pilar dentro da Ato, é a parte de RH. Né? São mais de 20 anos no RH, então assim, eu conheço esse caminho, eu trilhei esse caminho. E mesmo pro pessoal da liderança, eu digo assim, eu já fui uma má gestora, eu já fui uma líder que não era a líder ideal. Então eu passei por esse caminho e eu consigo fazer com que as pessoas pulem etapas com a minha experiência. Com certeza. Então, o que a consultoria vai levar para dentro da empresa é muito mais do que o seu know-how, a sua experiência, são as ferramentas e as metodologias para potencializar. E isso que é muito importante também a gente destacar, que a consultoria ela tem que transmitir conhecimento. Tem consultoria que muitas vezes vai lá e fica arrumando um monte de coisa para nunca mais sair de lá. A gente tem clientes de muito tempo. E aí, o que a gente olha? Nós temos projetos diferentes, porque a gente inicia e termina o projeto. E aí a gente vai fazendo outros projetos. Existe um processo de melhoria contínua. Agora, quando eu me pego num projeto que ele nunca mais termina, aí se preocupe, porque pode ser que essa consultoria não esteja passando o know-how de conhecimento. Então, não espere ficar ruim. Eu tenho um cliente, por exemplo, que a gente trabalha também com pesquisa de clima, uma pesquisa de clima que é diferente do que tem no mercado, porque a gente também adapta ela para a empresa. E aí ele me disse uma vez, numa reunião, ele disse assim, eu tô achando que as coisas estão muito boas, eu acho que é eu que tô errado, né? Porque tá tudo bem, eu não vejo as pessoas reclamarem nem nada, e a gente fez o trabalho, fez a pesquisa e realmente estava. Tava tudo bem. Então, a gente tá tão acostumado com o caos, que quando tu tem uma empresa funcionando redonda, o próprio gestor se questiona, né? Será que tem algum problema? Mas qual é o diferencial dele? Ele passa o tempo todo trabalhando nos pequenos sinais. E aí que vem essa questão de cultura. Onde é que estão os sinais de que eu não tenho uma boa cultura? Quando eu tolero a inconsistência. O que quer dizer isso? A gente fala muito hoje de cultura, tem essas coisas tão gourmetizadas hoje, né? Tem um monte de nome gourmetizado. Então, é projeto de cultura se falar de cultura. Cultura nada mais é do que aquilo que acontece no dia a dia da tua empresa. E quando a gente tolera a inconsistência, quer dizer o seguinte, o líder que fala algo e não faz, ele está criando e deteriorando a cultura. Está sendo inconsistente aquilo que ele Por quê? Porque eu digo uma coisa, mas eu faço outra. E naquilo que eu tolero, eu crio uma cultura. Naquilo que eu ignoro, eu crio uma cultura. Então, cultura é o que eu digo que é o DNA da empresa. Adorei. A cultura, ela não pode ser negociada.
Quando eu tenho algo que é definido, que deve ser feito, e eu ignoro alguém que não faz, eu tolero porque aquela pessoa é importante, mas ele é um bom profissional, eu tô criando uma nova cultura. E eu tô dizendo pros outros que aquilo que eu falo Que tá não tudo é real, bem. que tá tudo bem. Então hoje, nas empresas que a gente trabalha, a gente percebe muito isso, a tolerância à inconsistência. Então eu preciso olhar para minha cultura e saber o que eu tolero, o que eu não tolero e o que eu ignoro. A cultura não é aquilo que está na parede, que está no site, é aquilo que a gente enxerga. Então eu entro no RH, eu vejo o onboarding, né? Que gostam de falar do onboarding. É muito bonito no papel, as boas-vindas. E aí eu ando pela fábrica, né? Porque eu, dos meus clientes, eu ando, eu preciso conhecer, mas as pessoas não sabem daquilo. Tem materiais lindos que estão no PowerPoint, mas não estão acontecendo. Eu vejo RH que fala do acolhimento e quando chega alguém na sua própria área, não é acolhido. Né? Então, são coisas que são os pequenos movimentos, os pequenos detalhes que lá na frente vão fazer a grande diferença. E é isso que as pessoas estão hoje dentro das empresas, tolerando inconsistências. A gente tem que ser muito duro com cultura. Os valores de uma empresa, eles não podem ser negociados. Os valores que a gente tem como pessoa, como ser humano, a gente não negocia. Por que que dentro das empresas nós estamos tolerando e negligenciando a nossa cultura? Eu tenho casos aqui que a gente tem muitas empresas familiares, né? Então, você tem uma segunda, uma terceira geração, e aí eu escuto os fundadores falando de um jeito apaixonado, com uma cultura muito bonita, e que vão se perdendo ao longo das gerações, porque não se tolera, porque a gente deixa pra lá. Então, tudo aquilo que a gente tolera, que não tem uma constância, ela deteriora a minha cultura. E na grande maioria das vezes, quando a gente vai olhar, não é o problema da liderança. Porque não adianta eu cobrar de uma liderança se o que tem por trás dela não está sendo consistente. Então eu primeiro preciso fazer o tema de casa. Por isso que quando a gente faz o diagnóstico, que geralmente eles nos chamam para alta performance, né? Porque todo mundo quer alta performance e isso é o que a gente tem que buscar. Só que para eu poder entregar uma equipe de alta performance, eu preciso ter uma cultura, eu preciso saber o que tem por trás que sustenta isso. É de cima para baixo, né, Patrícia? É de cima para baixo. É de cima para baixo. E aí quando a gente vai olhar lá no topo, tá faltando primeiro a gente trabalhar lá. Nossa, Patrícia, quanta coisa, né? Claro, a gente tem mais 10 minutos, mas o que eu gostaria de te perguntar que me ocorreu agora? Tu é dessa área, tu vai poder confirmar muito bem, tu atende muitas empresas, nós enxergamos, né, e vivemos um momento de uma escassez muito grande de mão de obra, né? Aqui na nossa região, acredito que até no Brasil, mas na nossa região, propriamente falando, a gente vê uma escassez muito grande de mão de obra. Então, as empresas tentando captar os profissionais. Então, mais do que nunca, esse trabalho de fazer esses diagnósticos, de poder entender a estrutura organizacional, poder trabalhar a cultura para poder fazer a manutenção dessas pessoas dentro da empresa tem sido cada vez mais difícil, né? Que é a retenção dos talentos. Então eu acho que não só contratar quando começa a identificar um sinal, mas como tu disseste, faz muito antes para tu entender que tá tudo bem e que bom, né? Mas eu acho, e fala um pouquinho, Patrícia, essa questão de reter os talentos, da empresa se preocupar, porque se a empresa não valorizar o cliente, ela vai perder, porque assim, as pessoas estão trocando de emprego, às vezes por conta de salário, mas porque a oferta é muito grande, né? O que tu tem sentido no mercado, Patrícia? Bom, é unânime chegar nos clientes e a gente falar sobre a escassez de talentos, né? Mas aí a primeira pergunta que eu faço quando eu tô dentro da empresa no RH, eu digo, tá bom, mas por que eles estão saindo? Uma coisa é quando eu tenho um aumento de quadro, né? Quando eu tenho um aumento de quadro, realmente, eu não tinha aquelas pessoas, eu tenho agora que buscar no mercado. Mas é muito mais importante eu olhar para dentro de casa do que eu ficar reclamando da geração que tá aí, que a geração é isso, geração é aquilo. Quando eu escuto isso, eu acho que sim, a gente tem uma mudança de cultura, a gente tem uma mudança de várias coisas. Mas eu, quando era jovem, também era mimizenta. Eu também tinha, né, guardadas as devidas proporções da nossa geração, mas a gente também era a cabeça fraca muitas vezes, a gente também tinha isso. Mas o que a gente precisa hoje se preocupar é
como é que tá dentro de casa. Reter o que tu tem ali, né? As empresas que hoje têm problema de retenção, quando nós vamos para dentro e a gente faz o diagnóstico, a gente vê a questão da cultura, a gente vê a questão da liderança. Ah, mas tu vê, esse líder aqui tá há muito tempo com a gente, ele é um ótimo técnico, né? A parte técnica dele é boa. Existe uma coisa que eu sempre digo o técnico tu ensina. Se a pessoa quiser aprender qualquer coisa, ela vai aprender. A questão é o comportamento. Quando ela tem um comportamento que não é aquilo que eu entendo que é o meu modelo de liderança ou de cultura, eu estou permitindo de que eu forme uma nova cultura, de que ali se instale um problema que não tem a ver com falta de talentos, tem a ver com o meu modelo. Nós sempre vamos perder talentos, isso é natural. As pessoas querem outras oportunidades, mas eu preciso rever os meus modelos. E se eu hoje sou um gestor, e aí vai um recado para quem é gestor, você precisa se reciclar. O que funcionava para uma equipe há 5 anos atrás, eu não vou nem falar de 10, 20 anos, hoje não funciona mais. O quanto tu tá atualizado, o quanto tu conhece a tua equipe. Eu faço perguntas muitas vezes para as pessoas, elas não conhecem a equipe delas. O quanto se conhece, né? O quanto se conhece. Porque acho que mais do que liderar, o autoconhecimento ele é a premissa para depois tu poder liderar, né? E agora tu trouxe um fato importante, que quando a gente trabalha com a liderança, o primeiro movimento é o autoconhecimento. Porque eu preciso primeiro entender, e agora eu tô com uma turma nova, a gente já tá no terceiro encontro, e eu ouvi algumas coisas muito interessantes assim, tipo, nossa, esse diagnóstico, esse nosso primeiro exercício foi um tapa que eu precisava ouvir. E eu disse, mas tem alguma coisa que tá diferente? Não, não tem. Então eu percebo que assim, são coisas que estão ali, mas enquanto a gente não mexer, eu não vou conseguir transformar elas. Então essa questão de retenção de talentos, tem várias coisas que a gente tem que fazer. Sim, hoje a gente tem que entender que as pessoas não vão mais passar 10, 15 anos, 20 numa empresa, mas o que vai fazer elas ficarem ali? E às vezes eu peço para os gestores e eu pergunto assim, tu perguntou para a pessoa que trabalha contigo o que faz ela acordar de manhã e vir para cá? Porque assim, a gente não trabalha por que a gente faz hobby, né? Senão, sei lá, a gente ia pra praia, né? Se fosse por hobby, daqui a pouco a gente ia escolher outra coisa. Mas tem alguma coisa que faz ela sair de casa e trabalhar. Qual é o sonho dela? O que motiva ela? Se tu não sabe o que faz uma pessoa sair de casa de manhã para vir trabalhar, tu não conhece a tua equipe. E pior, quando eu pergunto isso pro gestor, nem ele sabe me dizer o porquê que ele tá ali. Então, o processo hoje da questão da gente ter problema de retenção tá dentro, não tá fora. Com certeza. Enquanto mais pessoas eu estiver perdendo, mais eu vou ter que ir no mercado. E realmente, o mercado mudou e nós não temos hoje tanta mão de obra disponível. Então, a questão é muito certa. Se eu estou fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso mudar. E eu preciso olhar para dentro e não para fora. E o que eu mais escuto é, mas é que isso, tem problema no mercado. E nós vamos fazer o quê? É a primeira pergunta que eu faço. Nós vamos ficar reclamando? Vamos pegar um lenço? Vamos fazer o tema de casa. Vamos pegar um lenço cada um? Esse é o cenário. Então a gente precisa repensar, quebrar paradigmas, né? A gente fala muito da questão do etarismo, né? Até há pouco tempo atrás, passava dos 30 anos, era considerado já velho para o mercado de trabalho. Hoje empresas... não estão contratando as pessoas com mais experiência. Exato, isso aí. Porque elas têm mais estabilidade. Faltam menos. Elas faltam menos, elas têm um know-how, elas têm um conhecimento, mas tem algumas coisas que eu vou precisar adaptar. Então, assim, o quanto eu, como gestor, como empresa, estou querendo me adaptar, sem perder a minha cultura, mas para me adequar ao que está no momento aí. Olha só, nós falamos agora no início do programa, né, que certamente o bate-papo com a Patrícia, aqui especialista, ia trazer muitos insights para quem está nos ouvindo. Então, eu imagino que muitos empresários, muitos líderes estão pensando, poxa, preciso fazer alguma coisa, né? Patrícia, nós temos pouquinho tempo ainda, mas quem quiser contratar a Patrícia, né? Tu falaste aí num programa de 12 encontros, de 8 encontros, alguma coisa assim, né? Mas eu quero um diagnóstico, eu quero bater um papo contigo, Patrícia. Onde é que eu te encontro? Qual é a tua rede social? Qual é o teu telefone? Porque certamente muitas pessoas vão querer conhecer o teu trabalho. Deixa teus contatos para nós aí, Patrícia. Então, primeiro que a Ato, retomando, é um hub de soluções. Então, sem dúvida nenhuma,
dentro do negócio que a tua empresa precisa, a gente tem um especialista lá. Você pode procurar a Ato, né, nas nossas redes sociais, ou Patrícia Misturini. Tem a minha rede social, o meu Instagram, eu uso ele muito para conteúdo. Tem o meu LinkedIn também, mas o que eu uso mais é meu Instagram. Pode me chamar lá. Eu gosto muito de bater papo, eu gosto muito de conversar, e isso não tem custo nenhum, porque na verdade eu sou uma pessoa que eu acredito nas conexões. Então, me coloco à disposição para bater um papo, para conversar, e quem tiver interesse pode me procurar lá. Então é @Patrícia Misturini. Isso, @Patrícia Misturini no Instagram ou Patrícia Misturini no LinkedIn. Ainda tem o Facebook também, que as pessoas não usam muito, enfim. E também aqui vai ter o nosso telefone aqui, que você pode mandar um WhatsApp ali e a gente pode conversar. Maravilha. Patrícia, nós vamos ter mais um bate-papo no outro momento, para conversar um pouco mais, porque tu vê que o tempo é curto, né? Mas queríamos te agradecer, tá? Seja então, muito obrigada pela tua participação. Com certeza trouxe muito conhecimento, muitos insights. Então, e ficamos por aqui com mais um programa Conexão e Negócios.